Embora as regras possam ter seu lugar na sociedade, elas às vezes precisam ser quebradas. Algumas pessoas, ao que parece, são naturalmente talentosas para encontrar maneiras engenhosas e muitas vezes hilárias de burlar as regras para alcançar seus objetivos. Do estacionamento mais bacana que você já viu, ao músico bem pago que nunca aprendeu a tocar um instrumento. Aqui estão algumas pessoas geniais que venceram o sistema. Estacionamento inteligente. Encontrar uma vaga de estacionamento em uma cidade pode ser um pesadelo absoluto, mas um homem que mora na Índia decidiu abordar a falta de vagas de estacionamento de uma maneira engenhosa, que não exige que ele faça uma longa caminhada até uma vaga disponível. Utilizando o pequeno espaço abaixo da escada que leva à sua casa, o homem chamado Vino criou uma vaga de estacionamento com portas de garagem dobráveis e uma estrutura de metal. Embora seja possível deslizar para dentro para o melhor piloto de drift do mundo, Vino tornou as coisas mais fáceis utilizando uma rampa, que sai pronta para dar ré e subir. Depois de habilmente parar sem bater na traseira do carro, é uma simples questão de virar o retrovisor e guardar o carro com cuidado. Isso que eu chamo de vaga privilegiada. Mas você sabe o que é ainda mais conveniente? O fato que simplesmente curtindo o vídeo e se inscrevendo no Fala Sério, você pode garantir entretenimento gratuito e de alta qualidade todos os dias. Não é preciso um gênio para dar valor a isso, mas se você se inscrever, vai ganhar tanto conhecimento que também vai se tornar um. E agora vamos conferir alguns dos seus colegas gênios. Gênio da birita. As pessoas que vão regularmente a festivais de música estão acostumadas com os preços exorbitantes que vendedores colocam lá dentro, principalmente pelo álcool. Mas recentemente, os festivaleiros estão ficando mais espertos para economizar com bebidas. Alguns tentaram esconder as suas próprias garrafas de vodka da segurança em coisas como pão, com vários obtendo sucesso. Mas em 2017, o nova-iorquino Alex Diamond tentou algo diferente que se inspirou em piratas antigos. Só que o tesouro enterrado nesse caso era uma grande garrafa cheia de vodka. 3 semanas antes do festival Electric Zoo, Alex foi para Randall's Island, o local do festival. Estando familiarizado com o layout dos anos anteriores, ele enterrou seu álcool e marcou no Google Maps. Então, quando o festival começou, ele apareceu, fez seu check-in e foi buscar a bebida. Um gênio total. Um agradecimento a Jim Thompson, dos comentários, que contou pra gente essa história fantástica. Se você também tiver histórias de pessoas geniais vencendo o sistema, é só mandar um e-mail ou um comentário, por favor. O rei do embromation. Em 1972, o cantor italiano Adriano Celentano trollou a indústria musical italiana com um toque de gênio. Celentano tinha observado como os italianos pareciam enlouquecer com qualquer música em inglês que ouvissem, independente ou não de entenderem o que a letra significava. Então, aproveitando o fato de que os italianos e os europeus em geral que não falam inglês adoravam música com som em inglês, Celentano entrou na onda. No entanto, para provar o seu ponto de vista, ele garantiu que a letra da música não fizesse nenhum sentido, usando palavras sem sentido inventadas que visassem apenas replicasse o som do inglês americano. Ele baseou sua criação nos sons de frases e gírias que você pode ouvir em um disco de Bob Dylan, James Brown ou outros cantores americanos, com um resultado incrível, apresentando frases sem sentido como "The check is mine, begin the cold, baby so stay and push your hole. Windows in the shoes, no one a hole. Nina hole rate, may baguette la colobos die." Acho que deu pra ver onde ele queria chegar. As palavras soam um pouco como se fossem inglesas para quem não fala inglês, sem realmente ter qualquer significado. As únicas palavras reais em inglês na música eram o ocasional alright, adicionado aqui e ali para a autenticidade. Mas assim como Celentano esperava, o público europeu gostou, e a música foi um sucesso. Ela foi ouvida em até todos os clubes da Grã-Bretanha. Pra ser justo, a música era bem cativante, por mais sem sentido que possa ser. Se um swing sem sentido dos anos 70 é algo que você gosta, é só pesquisar pelo nome. Prisen Colenine Sinen Kilsol. Ou, se isso for tão difícil para digitar, talvez você queira pesquisar Música Sem Sentido de Adriano Celentano. Tocando para o Rei. Mudando nosso foco da Itália dos anos 70 de volta para o antigo estado chinês de Qi, temos um dos maiores exemplos da história de vencer o sistema. Um conto histórico chinês conta como no século IV a.C., um homem chamado Nanguo se juntou à orquestra da corte real do rei Xuan de Qi. Nanguo ganhou sua posição proclamando-se um músico altamente habilidoso de um instrumento de sopro chamado Yu, embora na verdade ele não tivesse ideia de como tocar. O que ele tinha, porém, eram as habilidades persuasivas para convencer o rei sem querer demonstrar.
e astúcia para perceber que a orquestra tinha 300 outros músicos Yu. Entre eles, ele poderia se misturar sem tocar, completamente despercebido, enquanto ganhava um salário considerável de músico real. O engenhoso jogo de Nanguo no sistema o serviu bem por vários anos, até que o rei faleceu e foi sucedido por seu filho. Este novo rei também gostava da música do Yu, mas tinha um gosto por performance solo. Então, eventualmente, coube a Nanguo fazer uma performance, enfrentando uma exposição iminente. Nanguo fugiu na noite anterior à sua apresentação e nunca mais voltou. Presumivelmente, ele saiu para encontrar outro emprego que não exigia realmente demonstrar qualquer habilidade ou competência, como, sei lá, um político. Pesca rápida. Às vezes, ser um gênio é tão simples quanto usar a tecnologia para facilitar uma tarefa. Essa foi a abordagem adotada por um homem em uma viagem de pesca em águas profundas na costa do estado de Nova York, em 2019. Normalmente, puxar uma isca de pesca de até 61 metros pode ser um pouco cansativo para os pulsos, mas não para esse cara. Usando uma furadeira simples e modificada, ele podia puxar o seu pescado com a mesma facilidade com que apertava um parafuso. Após pegar um haddock e um robalo, o jantar estava garantido aquela noite, embora acho que nem deu tempo de abrir o apetite com essa captura tão fácil. Enganando a patrulha da fronteira. Quando você vive como um imigrante ilegal, geralmente é apenas uma questão de tempo, até que o governo do país o encontre e o mande de volta para casa. Mas em 2012, um mexicano evitou ser deportado da maneira mais ousada que se pode imaginar, se tornando um oficial de patrulha de fronteira. Ao adquirir uma certidão de nascimento falsa, ele conseguiu pular as dificuldades normais de encontrar um emprego legítimo como imigrante ilegal e evitou a detecção se escondendo à vista de todos. Embora houvesse um certo nível de genialidade em seu plano, considerando que seu trabalho envolvia o envio de imigrantes de volta à fronteira, você não pode deixar de se perguntar se ele se sentiu mal. De qualquer forma, ele continuou sem problemas por 6 anos completos, até que uma atualização de verificação de antecedentes descobriu que sua certidão de nascimento era fraudulenta. A descoberta acabou na condenação do sujeito destemido por 3 acusações de fraude, mas certamente foi uma maneira ousada de vencer o sistema, enquanto durou. Imagino que a patrulha de fronteira tenha deixado ele trabalhar mais um dia, só para se autodeportar. Sem reboque, sem problema. Quando alguém que pensa fora da caixa encontra um problema que exige ferramentas que não possui, eles não precisam ir à loja para comprar. Eles apenas descobrem um jeito de resolver o seu problema fora dos parâmetros comuns. Como esse cara, que comprou um jet ski novinho em folha, mas esqueceu de comprar um reboque para prender no carro para transportar. Depois de um divertido test drive, ele ficou sem o meio fácil de levar o jet ski de volta para casa. Mas para esse cara, isso não é nada demais. Ele fez um amigo arriscar molhar o carro inteiro ao descer de ré em uma rampa na beira da água. Com o porta-malas aberto, basta uma direção precisa para embarcar. Com uma pequena aceleração do jet ski, ele desliza perfeitamente para dentro do carro. É claro, os bancos traseiros devem ter ficado meio úmidos por um tempo, mas é um pequeno preço a se pagar pela vitória teimosa de não comprar um reboque. Passageiro gratuito. Este próximo campeão vencedor do sistema traz uma deliciosa combinação de ousadia e genialidade, juntamente com uma boa porção de "por que não pensei nisso?". Quando o usuário do Reddit, ACFJL12, ainda estava na faculdade, ele criou uma maneira hilária de ficar dentro de seu escasso orçamento estudantil, ao mesmo tempo em que se alimentava e pegava uma carona para casa. Quando uma noitada estava chegando ao fim, em vez de pegar um táxi, ele caminhava até uma lanchonete próxima. De lá, ele pedia comida, pagando para que fosse entregue em sua casa. Então, presumivelmente com a ajudinha de um pouco de lábia, ele convenceu o motorista de entrega a dar uma carona, deixando o Redditor em casa junto com sua comida. Por incrível que pareça, isso realmente funcionou. E mesmo com a refeição incluída, funcionou mais barato do que pegar um táxi. ACFJL12, eu lhe concedo o título honorário de gênio absoluto. Trabalhe em equipe e individual. Os lockdowns implementados ao redor do mundo em 2020 vieram com muitos desafios. Ficar longe dos seus amigos e familiares acaba sendo muito solitário, e para aqueles que geralmente adoram praticar esportes em equipe, seu passatempo favorito se tornou quase impossível. Algumas regras de distanciamento social proibiam até mesmo jogar futebol com amigos no quintal, mas um jovem fã de futebol em Dublin, na Irlanda, encontrou uma maneira inteligente de contornar isso, permitindo que ele praticasse suas habilidades de goleiro sem seus companheiros de equipe. Rebater a bola na cerca forneceu a maneira perfeita de simular um chute ao gol, para que ele pudesse treinar. E a melhor parte é que, como ele está chutando e defendendo, ele pode argumentar que não importa se ele defende ou marca um gol, ele vai sempre vencer. Mas o que é certo é que o método engenhoso desse garoto de superar as regras e limitações do distanciamento social é a verdadeira vitória. Vencendo a Black Friday.
Este próximo engenhoso vencedor do sistema é o usuário do Reddit, GlipGlopDC, que habilmente garantiu algumas pechinchas durante o caos total das vendas da Black Friday. Todos os anos na América em particular, assim que as portas são abertas nas lojas que lançam as vendas da Black Friday no final de novembro, as coisas ficam loucas bem rápido. As pessoas empurram e gritam para conseguir as melhores pechinchas, e as lojas rapidamente se transformam em um vale-tudo. Enquanto isso, os produtos acabam todos espalhados pelo chão, muitas vezes sendo pisoteados, danificando a embalagem e muitas vezes o conteúdo que tem dentro. Mas o GlipGlopDC descobriu um jeito de não apenas evitar entrar em combates de gladiadores de ofertas, mas também de manter os que ele queria seguros, prontos para serem coletados facilmente. Tudo que ele fez foi dar uma volta na Best Buy um dia ou dois antes do lançamento da venda e escolher alguns itens que suspeitava que sofreriam queda de preço nas vendas. Então ele esconderia onde ninguém nunca iria olhar, dentro dos tambores de secadoras e máquinas de lavar, que presumivelmente ele verificou que não iriam entrar na oferta. Quando a Black Friday chegou, o GlipGlop simplesmente entrou na loja depois que o caos da manhã diminuiu um pouco, abriu seus containers de armazenamento improvisados e recuperou seus itens agora com grandes descontos. Enquanto isso, os que batalhavam por sobras de pechinchas passaram direto sem nem perceber. A camisa do abacaxi. Todo mundo sabe que o dia de fotos da classe pode ser muito chato, mas necessário para fornecer à sua vovó as fotos que ela exigia todos os anos. Mas em 2015, um usuário do Reddit compartilhou como as pessoas da sua turma resolveram fazer um pouco diferente em sua escola no Arkansas. Nesse dia, vários caras passaram uma camisa de abacaxi para vestir, e quando as fotos do grupo do ano chegaram, o resultado foi inesquecível. A camisa aparece de novo e de novo na imagem, com cada um deles lutando para conter o riso, ao saber como as fotos ficariam ridículas. Na verdade, no final das fotos do dia, os sorrisinhos estavam ficando tão perceptíveis que quase lembraram esse carinha aqui. Certamente um jeito único de combater a chatice do dia da foto. Eu gostaria de pensar que daqui a 30 anos, os meninos do abacaxi vão se reunir, cada um com sua própria camisa de abacaxi, para uma festa de abacaxi, para comemorar essa ocasião tão importante. Se escondendo atrás dos sapatos. Embora as faculdades sejam geralmente vistas como lugares onde as pessoas são livres para explorar os seus interesses românticos sem obstáculos ou repercussões, nem sempre é esse o caso. Por exemplo, algumas faculdades fortemente cristãs nos Estados Unidos impõem regras rígidas com o objetivo de evitar quaisquer encontros prejudiciais entre estudantes do sexo masculino e feminino. Às vezes, isso assume a forma de uma política de sapato na porta. Esta regra significa que as portas dos dormitórios devem ser mantidas abertas, com algo como um sapato, em todo o momento em que uma menina tem um garoto em seu quarto, ou vice-versa. O objetivo é evitar qualquer privacidade, ou tentativa de esconder o que está acontecendo. Mas um casal derrotou a política de sapato na porta, de uma maneira hilária. Ao empilhar todos os sapatos que tinham, eles cumpriram tecnicamente a regra, ao mesmo tempo que impediam qualquer pessoa de ver o que estavam fazendo. Porque às vezes, para se divertir um pouco, você precisa ser bem criativo. Carregador. Em nosso mundo dominado por smartphones, ficar sem bateria é o pior pesadelo para algumas pessoas. Para evitar isso, alguns pensam em soluções criativas e hilárias. Uma pessoa descobriu que os cabos de carregamento se encaixavam perfeitamente nas pequenas mãos dos bonequinhos de Lego e criou uma maneira inventiva de superar o incômodo de o cabo escorregar da mesa. Esse é o tipo de assistente de escritório que eu preciso, mas alguns problemas relacionados ao telefone, que exigem algum carregamento criativo, estão mais relacionadas às regras sobre os próprios telefones, como o problema enfrentado por um garoto, cujos pais o proibiram de levar o telefone para o quarto à noite. Ele resolveu isso e conseguiu aproveitar o YouTube a tarde toda, fazendo isso. Com o carregador conectado à capinha do celular, seus pais, que nunca olharam de perto o suficiente, nunca descobriram. Então, para qualquer pai tentando proibir os filhos de usarem o celular à noite, lembre-se, o diabo mora nos detalhes. Desobediência criativa. Vencer o sistema nem sempre significa quebrar as regras. Às vezes, a melhor abordagem é seguir as instruções, mas com o seu próprio estilo adicional para tornar tudo um pouco mais agradável. Por exemplo, uma criança foi instruída a sair e fazer exercício em sua bicicleta, mas não se incomodou com todo o esforço de pedalar. Então, enquanto ele cumpria suas ordens de andar de bicicleta, ele facilitou as coisas para si mesmo, trazendo o seu hoverboard para dar uma ajudinha. As crianças são mestres nesse tipo de submissão passivo-agressiva, como evidenciado por fotografias como essa. Esse foi o resultado de uma mãe dizendo a seu filho de 6 anos para tirar as suas roupas do chão, e ele interpretou bem literalmente, de tecnicamente apenas fazer o que foi dito. E como todos sabem, tecnicamente correto é o melhor tipo de correto. Agarrando a vitória.
Embora tenhamos visto muitas pessoas pensando fora da caixa para alcançar a vitória até agora, um garoto se concentrou muito mais no interior da caixa para garantir sua vitória em 2014. Em abril daquele ano, em Lincoln, Nebraska, uma mãe entrou em pânico quando percebeu que seu filho de 3 anos tinha desaparecido de seu apartamento sem deixar rastro. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguia encontrar o garoto em lugar nenhum e logo chamou a polícia, temendo o pior. Mas ao mesmo tempo, a polícia recebeu outra ligação, só que essa era de um dos funcionários de um boliche, do outro lado da rua, do apartamento da mãe em pânico. A equipe tinha visto uma criança pequena, que acabou sendo o filho dessa mulher, brincando com os bichos de pelúcia dentro de uma máquina de pegar prêmios ali no boliche. O garoto foi logo liberado da máquina em que ele havia adentrado e voltou para sua mãe aliviada e completamente confusa. Como ele conseguiu escapar do apartamento, atravessar a rua e entrar na máquina permanece um mistério até hoje. Mas uma coisa é certa, quando essa criança mini Houdini vê uma oportunidade, ela agarra. Crianças geniais. Como vimos, crianças são alguns dos maiores experts em contornar as regras inconvenientes. Suponho que seja inevitável. Afinal, as crianças tendem a ter que seguir regras mais aparentemente inúteis do que os adultos, especialmente na escola. Isso torna eles especialistas em quebrar as regras, e alguns podem fazer isso com tanta habilidade que poderiam até seguir carreira. Esses tipos de habilidades estão em exibição clara bem aqui. Esse garoto, usando a manga da jaqueta vazia como um braço falso, permite que ele envie mensagens secretamente em sala de aula. Com um cérebro desses, acho que ele nem precisa prestar atenção no que estão ensinando por ali. Um caso semelhante de alguém dando uma olhadinha em algo mais interessante do que o professor está dizendo é esse aqui. Este jovem apoiou com cuidado seu telefone no ângulo certo, para manter fora da linha de visão do professor, mas perfeitamente dentro da dele. Com um pequeno olhar de lado, ele pode assistir ao jogo, enquanto o professor continua a falar sobre o teorema de Pitágoras, ou algo assim. Sei lá. Eu também não estava prestando atenção. Mas às vezes, depois de um dia inteiro enganando adultos, são as crianças que precisam ser enganadas. E como você pode ver, os pais também são muito bons nesse tipo de coisa. E nada prova isso melhor do que a solução de uma mãe, quando seu filho não quer tomar o remédio. Com um simples truque de enganação, fingindo estar dando ao filho um golinho de Pepsi. Essa mãe faz ele beber o seu remédio de bom grado, através de um canudo. Acho que ele não viveu tempo suficiente para estar acostumado com o sabor da Pepsi. Mas embora isso possa parecer o tipo de coisa que só funciona em crianças pequenas, tenho certeza que iria funcionar tão bem com uma taça de vinho, para fazer a vovó tomar o seu remedinho para os olhos. Quebrando as regras além do túmulo. Algumas pessoas nesse mundo são tão naturalmente rebeldes que, contra todas as chances, continuam a se rebelar mesmo quando estão a 7 palmos abaixo. Pelo menos essa é a impressão que você pode ter de um par incomum de túmulos encontrados na cidade de Roermond, na Holanda. Essas lápides apresentam braços de pedra que se estendem sobre a parede divisória de 2 cemitérios, um protestante e um católico. As sepulturas pertencem a um casal que, devido às leis holandesas à época de suas mortes no século XIX, não puderam ser enterrados no mesmo cemitério. A lei dizia que para ser enterrado no mesmo local sagrado, as pessoas tinham que ter a mesma fé. Dado que o marido era protestante, enquanto sua esposa era católica, a única maneira de mostrar a sua unidade após a morte era juntando seus túmulos sobre o muro. É uma visão bastante comovente, e também uma que desafia a regra sem sentido, criada em nome da divisão, e não da unidade. Quebrando as regras do túmulo assim é tipo vencer a frase até que a morte o separe. Cortando grama. A menos que você tenha algumas geladas à mão e algumas boas músicas tocando num dia de sol, cortar a grama realmente pode ser um tédio. Mas, infelizmente, essa tarefa cansativa é essencial se você quiser manter a sua casa apresentável. Como qualquer tarefa que as pessoas são obrigadas a fazer contra sua vontade, algumas pessoas sempre encontram um jeito de aplicar a frase "trabalhe inteligentemente" e não exaustivamente. Como esse cara, visto em Miami, na Flórida, fazendo seu próprio mecanismo cortador de grama, prendendo seu cortador de grama na parte de trás de sua motinha. Por quê? Pois qualquer tarefa mundana fica mais divertida quando se tem uma mini moto envolvida. Mas enquanto esse cara certamente exibiu alguma inteligência, sua ideia foi apenas o começo. De um jeito muito americano, um homem cortando grama no aeroporto de Bobby Chain, em Mississippi, pegou essa ideia e seguiu em frente, provando que 9 cortadores de grama são melhores do que um. Com uma área de corte muito mais ampla, o homem dos 9 cortadores está garantindo a si mesmo menos tempo no campo e mais tempo para pensar em sua próxima ideia maluca. Talvez seja um exército completo com 50 deles, capazes de cortar campos de futebol inteiros em questão de segundos, ou até mesmo um esquadrão de cortadores de gramas voadores, bombardeando gramadas de cima. Só o tempo vai dizer. Mas eu, pelo menos, estou muito animado para ver qual tecnologia de ponta vai vir a seguir deste gênio do gramado. E aí, qual é a maneira mais genial que você ou alguém que você conhece venceu o sistema? Conta pra gente nos comentários abaixo, ou envie um e-mail. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.